Graça e paz a todos. Obrigado por os novos membros desse grupo, né, que se inscreveram. Muito obrigado pela sua presença aqui e que o Senhor Jesus alcance teu coração a cada dia, que te abençoe e te guarde. A nossa mensagem desse dia, dessa manhã, dessa tarde, não sei que horas que você vai ver o vídeo, se encontra em Eclesiastes 12. Essa semana eu estava pensando sobre como o tempo passa rápido, né? Há uns anos atrás, eu lembro que eu era muito jovenzinha e tinha uma energia, um fôlego, né, para andar, para rir, para visitar, enfim, para viajar. Hoje eu já sinto que sinto mais cansaço, né, com o passar do tempo. E aí eu estava lendo essa mensagem aqui que se encontra em Eclesiastes 12, que fala sobre a velhice, né? Ela nos ensina muitas coisas. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escurecem o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. E assim vai, né? E aqui ele é bem claro que a gente, enquanto a gente tem saúde, que a gente é jovem, que a gente é pau para toda obra, como se diz na minha região, né? A gente tem que trabalhar para o Senhor, a gente tem que dar o nosso melhor ao nosso Deus, porque quando vai chegar o tempo da velhice, a gente já se sente cansados. Às vezes, nem precisa chegar tanto à velhice, mas pelo menos meia idade, 50 anos, você já começa a ter, né, essas variações de cansaço, de humor também, principalmente as mulheres, que nós mulheres passamos por problemas hormonais, e aí às vezes o cansaço realmente é muito forte para nós. Mas enfim, aqui Deus ele nos alerta. Enquanto a gente pode, enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente consegue ver claramente, enquanto a gente pode ouvir, né? Enquanto a gente pode falar, andar, a gente tem que levar, né? A entregar a nossa vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando vem a velhice, a gente já não tem essa força, a gente já não vai ouvir direito, a gente não vai enxergar direito, a gente não vai falar mais tão alto, né? Então aqui o Senhor nos adverte através da palavra dele, né? E nesse último versículo diz assim, um dos últimos que diz assim, deixa eu ver aqui. E o versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? E antes que a gente desça, né, ao sono da morte, e que a gente possa entregar nossa vida ao Senhor, que a gente possa cuidar, né, da palavra do Senhor, amá-la, que a gente possa fazer o melhor da nossa vida enquanto temos força. Viajar, visitar famílias, visitar os doentes, orar, sair para orar, fazer aqueles grupos de orações. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe, ela costumava sair, fazer aqueles grupos de oração e visitar os doentes no hospital. E como eu era muito pequena, ela me levava, né, junto. Então, assim, eu lembro até hoje como era bom aquele tempo. E olha que eu era uma criança, né, mas eu vi ainda. Hoje não, hoje a minha mãe já não consegue ir à igreja, né, só se uma pessoa for buscá-la de carro e levá-la e tirá-la do carro com pelo braço, que a minha mãe já tá velhinha, ela já não escuta muito bem, né? Então, assim, ela sente a dificuldade hoje, né? E é por isso que o Senhor nos adverte através da palavra dele, né? Enquanto a gente é jovem, que a gente tá ali
cheio de energia, que a gente possa levar a mensagem, que a gente possa trabalhar para o Senhor, que a gente possa fazer aquilo enquanto a velhice ainda não vem, né? E que a gente possa aproveitar esse tempo, que a gente possa amar mais, que a gente possa abraçar mais, que a gente possa dar o melhor de nós ao nosso próximo, não só pensar no próprio eu, mas sim no nosso próximo. Às vezes a gente está passando por um tempo em que as pessoas não se abraçam mais, as pessoas elas não se visitam mais, né? E pelo menos aqui na Europa é assim, aqui para você visitar alguém você tem que marcar, você tem que agendar uma visita, você não pode chegar na casa das pessoas sem avisar. É tanto que nos lugares frios, como aqui na Europa, principalmente na Suíça, Alemanha, tem casos que eu já vi que encontraram pessoas idosas que morreram, às vezes até semanas, que morreram e não tinha ninguém ali, né, por perto para avisar, ou não tinha ninguém, e as pessoas, alguns velhos morreram sozinhos em suas casas, né, porque não são acostumados a receber visitas, telefonemas, né, então assim, aqui na Europa é o costume deles ser assim, na verdade. Mas o que é bom de nós brasileiros é que a gente ainda se encontra, ainda conversa. E como família, a gente tá de vez em quando ali reunidos, né, para celebrar alguma coisa, né? Isso é bom. Mas mesmo assim, isso tá ficando cada vez mais, como se diz, mais difícil acontecer. Já não é tanto como antigamente, né? Então, que a gente possa aproveitar esse tempo ainda que a gente pode levar a Bíblia na mão, que a gente pode ainda ir para a igreja, porque vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais segurar esse livro aqui, ó. A gente não vai poder mais, porque a gente vai ser proibidos de ler a palavra de Deus. Vai chegar o tempo que a gente não vai poder mais entrar na igreja para louvar o nosso Deus, né? Então, enquanto a gente pode, enquanto a gente tem saúde para andar, enquanto a gente tem força para falar, para levar a mensagem, para fazer a pregação do evangelho, para ir fazer uma visita para um familiar, para um amigo, uma pessoa doente, é preciso esse tempo hoje. A gente está vendo que as coisas estão acontecendo muito rápido. Os dias estão passando muito rápido, o ano está voando. Eu lembro que quando eu era pequena, para chegar o Natal, realmente passava ano, mas era aquele ano bem lento, não é como agora. A gente já está no meio do ano, daqui a pouco chega o Natal, daqui a pouco a gente já está no outro ano. Então, a Bíblia fala que os tempos iam se abreviando, né? Para quando se aproximasse a volta de Jesus. E é o que a gente vê. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriarão. E o que acontece hoje, né? Mortes, né? As pessoas que eram para cuidar, elas estão matando. E vice-versa, né? Crianças sendo mortas todos os dias pelo próprio pai e mãe, né? Sendo violadas. Ou seja, o mundo está um caos, que a gente tem visto. Então, que a gente possa se apegar mais com Jesus, que o nosso hoje, possa ser, que entregar o nosso coração somente ao Criador, ao Rei dos Seis, ao Senhor dos Senhores, porque só nele vamos encontrar a paz que o mundo não conhece, né? Então, que essa reflexão, que essa mensagem, ela possa abrir a nossa mente, para que a gente possa ainda, enquanto a gente tem saúde, vida, força, vigor, adorar melhor ainda o nosso Deus. Não só ouvir e guardar para nós, mas temos que ouvir e levar as outras pessoas à salvação em Cristo Jesus. E se apegar ao Senhor Jesus. Se apegar de uma maneira que você não solte a mão dele. Como assim não solte a mão dele? Através da oração. Ore ao Senhor.
Se você está passando por lutas nesse momento, aí que você tem que orar mais. Se você perdeu algo, ore mais. Se você ganhou algo, ore mais. Se você está passando por uma frustração, alguma decepção, ore mais ao Senhor, busque mais a Cristo. Não existe lugar melhor para estar do que diante do Senhor Jesus. A gente tem que aprender a ser totalmente dependente do Senhor, porque sem Ele não somos nada, não fazemos nada. Não iremos a lugar nenhum sem Ele. É verdade? E que esse tempo é um tempo que Jesus, Ele está chamando, Ele está nos chamando para sermos verdadeiros atalaia do Senhor aqui nessa terra. Não importa se você nunca pregou, não importa se você nunca falou de Jesus. Peça a Deus sabedoria e Ele te dará. Peça a Deus como falar para outra pessoa de Jesus, da palavra. Ele vai te ajudar. A palavra de Deus diz que todos nós somos atalaias. Temos que levar a mensagem. Somos discípulos do Senhor nessa terra. E Deus deu um dom para cada um de nós. Com certeza, muitos têm mais de um dom. E pergunte a Deus, Senhor, qual é o meu dom? Deus vai te mostrar e vai te guiar. Mas persevere na oração, não desista. Seja persistente na oração. Converse com o Senhor. Chore com o Senhor, ria com o Senhor. Ele é o teu melhor amigo. Não existe outro amigo melhor que Jesus. Seja na tristeza, seja na alegria, seja tomar uma decisão. Não tome uma decisão precipitada. Primeiro, pergunte ao Senhor. Primeiro, busque ao Senhor e espere que Ele vai te responder. Não seja precipitado em nada. Seja paciente. Jesus, Ele era muito paciente quando veio a esta terra. E assim Ele quer que sejamos pacientes, perseverantes, né? Que possamos ter o domínio próprio. É uma das coisas que eu estou batalhando muito, é ter o domínio próprio, que não é fácil. Porque quando vier a grande batalha que a gente vai enfrentar, que a gente possa ter esse domínio próprio. Amém? E a nossa reflexão é: enquanto temos saúde, fôlego de vida, vigor, levamos a mensagem, fazemos o melhor para Cristo, louvemos para o Senhor todos os dias. Hoje, quando a minha mãe vai cantar, quase a vozinha dela não sai, mas ela está ali louvando ao Senhor. Mas a gente tem observado que enquanto a gente é jovem, a gente louva, é alto, até quando chega a velhice, até a nossa voz já não sai como antes, né? Então, aproveita, que possamos aproveitar o hoje enquanto a gente pode cantar, adorar, quando a gente pode sair para evangelizar, para orar, para pregar, para ir à igreja. Que possamos aproveitar o hoje enquanto podemos andar, enquanto podemos ter forças na perna, para podermos glorificar esse Deus maravilhoso que nos sustenta todos os dias. De geração a geração, Ele tem levado o sustento para o povo dele. E é tão bom fazer parte do povo de Deus, não é verdade? Não há lugar melhor para estar do que aos pés do Senhor. Essa semana passada, sábado passado, eu ouvi uma pregação de uma irmã que ela falava sobre a oração. Que a oração, a gente não deve passar tempo sem orar. E é verdade. A oração é como um alimento. Quando você passa dias sem se alimentar, você fica fraco, né? Você, por exemplo, água. A gente não pode viver sem água. Com o passar do tempo, a gente enfraquece e morre. Assim é a oração. Quando você negligencia a oração, você vai caindo,
Você vai caindo, negligenciando, caindo até não lembrar mais do Criador. E quando você sai da presença de Deus, você é uma pessoa que está viva, mas ao mesmo tempo está morta, porque você não tem vida. A pessoa que não tem Deus, ela não tem vida. Eu comparo como zumbi. Ela tem uma vida que não é vida, né? Ela tá ali morta viva, né? E a pessoa não, a pessoa que tem um relacionamento com Deus, a pessoa que ora, a pessoa que busca, seja qualquer hora, de madrugada, de manhã, à tarde, final da tarde, essa pessoa sim, ela se alegra ali na presença do Senhor, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E essas pessoas, elas não andam abaladas, nem tristes, e nem reclamam, porque elas sabem quem ela tem crido. Não estou dizendo que a gente não vai se abalar, claro. A gente tem momentos que a gente entristece, sim, mas Deus, Ele está ali, nos segurando a nossa mão e nos fortalecendo todos os dias, todos os momentos. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, de joelhos, que a Bíblia relata 3 vezes ao dia. Ele orava de manhã, ele orava à tarde e o final da tarde, ao pôr do sol. E ele orava ali naquela janela e se ajoelhava e olhava para o céu e conversava ali com o Senhor. Que a gente possa ter esse desejo de falar com o nosso Criador, de conversar com o nosso Criador. Assim como a gente tem desejo de, às vezes, de ligar para um amigo, para uma amiga e conversar. Às vezes a gente encontra um amigo, uma amiga que a gente faz tanto tempo que a gente não fala, e ali a gente conversa que perde a hora, né? Assim é com Jesus, a gente tem que conversar com Ele e perder a hora. Se a gente está triste, a gente chega a Ele e fala. Se a gente se chateou por alguma coisa, a gente chega com Ele e fala. Jesus, Ele quer ser o teu amigo íntimo. Ele quer ser o meu amigo íntimo. Tudo que Ele mais deseja é que estejamos ao lado dEle em todos os momentos. Assim como Enoque estava. Enoque, ele andava tanto com Cristo, com Deus, que quando ele saía para evangelizar, Deus sentia saudades dele. Imagina. Será que Deus tem tido saudades suas? Então, não precisamos negligenciar a oração. A oração é o respirar da alma. Um cristão sem oração, ele não vai vencer nenhuma batalha. A gente só vence as batalhas através da oração. Claro que é com Deus, mas é preciso a gente orar. Buscar esse poder que vem do Senhor Jesus. Amém? E o recadinho do Senhor Jesus para mim e para você hoje é: enquanto tivermos fôlego de vida, enquanto tivermos saúde, enquanto tivermos podendo andar, podendo falar, olhar bem, ouvir bem, que possamos trabalhar para o Senhor, que possamos dar o nosso melhor para o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque quando chegar a velhice, a gente já não vai ter essa força, esse vigor. A gente não vai ter prazer mais para isso. E o prazer melhor dessa vida é estar aos pés de Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Graça e paz.